partir de agora, na sua telinha, Gigantes do Bate-Papo. Saudações gigantes para você que nos assiste, GG na voz, chegando com mais um vídeo pós-carnaval, videozinho de destaques e tal, né? Rodrigão, neste momento, deve estar chorando com o descenso da sua Acadêmicos de Niterói. Jefinho vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Fala, Jefinho, dá o seu salve aí. Salve, salve, galerinha. Beijo, abraço pra todo mundo que nos assiste. Finalzinho de carnaval, todo mundo já, pô, caramba, mano, tem que voltar pra realidade, né? Do nosso trabalho, trabalhar, porque a gente tem que muita gente, é muita boca pra alimentar, né, cara? É muita boca para alimentar aí, então a gente tem que trabalhar. Tem muita boca para a gente alimentar, então a gente tem que trabalhar, cara. Vamos partir para dentro. E o nosso amigo Rodrigão, né, que esse final de semana aí foi nos blocos GLS, né, LGBT, o bloco dos careca, bloco do rola mole, e, cara, um monte de bloco aí, né? E ontem e ficou muito triste, né? Até falei, ô Rodrigão, a Acadêmica de Niterói foi rebaixada, meu parceiro. Pô, cara, deu azar, mano, deu azar. Deu azar, fazer o quê, né? Enfim, mas vamos ao que interessa. Jefinho tem muitos filhos, né, Jefinho? Por isso que tem muita gente para sustentar. Vamos por essa linha aí. Enfim, mas vamos chegando com mais um vídeo de destaques. Jefinho, pode começar aí trazendo o seu destaque ou os seus destaques, meu camarada. Cara, lembrando que soubemos agora, né, que a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, né, foi a Viradouro, né, cara? Viradouro. E engraçado, e o Carnaval do Rio de Janeiro, ela acaba se tornando um destaque aí, né, por duas escolas de samba que não são do município do Rio de Janeiro, né, cara? São de Niterói, né? Que é a Viradouro, grande campeã, e a Acadêmica de Niterói, que foi rebaixada. Uma na ponta e outra lá embaixo rebaixada. Então esse aí foi o resultado aí, final do Carnaval, né, 2026. E falando também um pouquinho de Carnaval, né, cara? Até onde que pessoas podem ser relevantes numa sociedade, né? No nosso país, no nosso Brasil, no nosso planeta, né, cara? Eu acho que aqui no Brasil tá meio caidinho. Porque olha só, cara, uma declaração do Gabriel David, né? O David né? Ele é presidente da Liga Independente das Escolas de Samba, né, do Rio de Janeiro, né? E ele afirmou, em um contexto de visibilidade midiática, que Virgínia Fonseca é uma figura que se destaca e é uma pessoa que tem uma relevância hoje no Brasil maior do que qualquer mulher hoje em dia, né? Ô, GG, tu conhece a Virgínia Fonseca? Você já ouviu falar de Virgínia? Cara, já ouvi, ela tem até um programa ganhou um programa no SBT recentemente, né? Acho que uma coisa de 1 ano e pouquinho, 2 anos, né, que o SBT entrou nessa linha aí de trazer youtubers para dar uma catapultada não, mas um grau, né, na audiência. Não sei se está adiantando muita coisa, mas ela tá lá no sábado dela lá, sabadão, sei lá o nome do programa. E mesmo que eu não a conhecesse, né, como ela começou esse relacionamento aí com o Vini Júnior, acaba sendo falado, mas só por isso mesmo. A Virgínia Fonseca, cara, que ela é empresária, né? Influencer. É youtuber também, não é? Ela é empresária, ela tem negócios. Ela é ex-mulher, acho que do filho do Leonardo, né? Zé Felipe, né? Não é Zé Felipe? Zé Felipe Araújo, assim. Zé Felipe. Né? E agora ela é ex-mulher dele, e agora ela é a atual namorada do Vini Júnior. Vai, Vini! Então, assim, ela já era conhecida, ficou muito mais conhecida. Agora, a relevância, pode ser de relevância midiática ali, de marketing, pode ser, claro, tudo bem, né? E, cara, mas só que essa declaração do Gabriel David, ela trouxe vários pensamentos com pessoas que contestaram esse tipo de informação. Essa declaração ela foi feita na revista Veja,
né? E eu fui ver lá algumas comparações que fizeram, né? E trouxeram, né, a comparação com a doutora Tatiana Sampaio, né, cara? Doutora Tatiana Sampaio, deixa eu puxar aqui. Tatiana Sampaio Correia, cientista brasileira, bióloga e professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Tatiana Sampaio ganhou destaque internacional após liderar estudos sobre a polilaminina, molécula extraída da placenta humana, substância experimental, tá? E apresentou resultados promissores na recuperação de movimentos, né, em pacientes paraplégicos. Né? Essa pesquisa promove revolucionar o tratamento de lesões na medula. Já fizeram alguns experimentos e algumas pessoas já conseguiram já recuperar alguns movimentos. E essa substância, ela faz o quê? Ela é simplesmente uma ponte. Eu estava vendo mais ou menos, né, a pesquisa dela aqui, ela se torna uma ponte para justamente ligar, né, a medula óssea, essa ligação ela foi interrompida com o cérebro e com os neurônios, né? E ela conseguiu, cara, criar essa ponte aí, fazendo que os movimentos, que as informações entre os membros, o cérebro, seja conectado novamente, né, cara? E ela tá dando o que falar, parece que já tem 6 ou 7 pessoas que realmente já recuperaram os movimentos, já estão ainda em estudos, mas está sendo divulgado no mundo inteiro, cara, e é uma promessa de revolucionar e trazer vida, esperança novamente para as pessoas que sofreram algum tipo de lesão, né, algum acidente, cara, e isso é fenomenal, cara. Pessoas que realmente estão capacitadas, são capacitadas, né, estudaram para realmente salvar vidas, trazer felicidade, trazer esperança. E isso, para mim, é um marco não só de relevância, mas eu vejo ela como uma heroína da humanidade, entendeu? Eu vejo como um estudo que pode revolucionar, cara, a vida do ser humano, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Então, assim, eu fiquei muito, assim, perplexo com esse tipo de situação de relevância, como que uma pessoa, né, midiática pode ser mais relevante num país do que uma doutora dessa que faz um trabalho brilhante, sabe? Para mim, essa mulher tem que ganhar um dos maiores prêmios da humanidade, da ONU, da medicina, entendeu? Então, eu queria trazer esse destaque aqui para vocês, né? Os 2 pesos, 2 medidas, e trazer uma certa reflexão para as pessoas, né? Que assim, a mídia tem uma certa culpa nisso também, sabe? De acabar trazendo, posso dizer, assim, coisas que não agregam muito no dia a dia. Mas só que assim, eu acho que o maior culpado é quem consome também, sabe? Porque assim, a pessoa dá like em situações tão absurdas, então a mídia acaba que vai vender o produto. Se você está consumindo um produto ruim, a mídia vai vender um produto ruim, né? Então assim, é complicado. Então assim, as pessoas de repente pesquisem mais sobre as coisas que pode realmente revolucionar as nossas vidas, o nosso trabalho, a nossa humanidade, né? Ter uma reflexão um pouco maior, né, do que pode ser realmente relevante dentro da nossa casa, né, cara? Porque a gente acaba que influencia os nossos filhos a ver esse tipo de coisa, né? Nossas esposas, nós mesmos, nossos netos, né? Então, assim, a gente tem que, se a gente não passar um conteúdo ruim para eles, automaticamente eles vão se tornar pessoas que mais para frente vão consumir coisas ruins. Então, assim, a internet, a gente já até conversamos sobre isso aqui, né? Ela pode te dar ferramentas muito boas, né? Mas também ela traz ferramentas muito ruins. Então a gente tem que sempre, né, dar aquela balançada ali, né? Balançar o que a gente está vendo, o que a gente está consumindo, o que a gente está curtindo, quem a gente está seguindo, né, Geraldo? E falando em seguir, ó, sigam os gigantes do bate-papo aí, galera. Também compartilha com a galera aí, dá aquela moral aí e traz mais inscritos pra gente, porque o nosso conteúdo é esse, é um bate-papo, né? São coisas que a gente vê no dia a dia, como todo mundo vê, né? Aí a gente tenta filtrar aqui e trazer um conteúdo legal, né, para todo mundo aqui que está nos assistindo. Você chegou a ver esses destaques aí, GG? Cara, eu vi sim, e
vi que realmente tem até alguns posts fazendo essa comparação, né, e tal, tratando esses 2 pesos e 2 medidas. Cara, eu acho que o conceito de relevância aí, ele foi de alguma forma, não sou dizer, posso dizer deturpado nesse caso, né, porque ela é uma figura que realmente ela é muito midiática hoje em dia, a Virgínia, né, é uma figura que tá tendo grande, digamos assim, exposição, né, ela tá tendo muita exposição hoje e tal, agora que ela virou rainha de bateria, alguma coisa assim. Mas só que ser relevante é completamente diferente do que ter uma grande exposição, né? Então essa doutora, ela é uma pessoa muito mais relevante, até porque, querendo ou não, ela está fazendo algo que vai proporcionar aí, como você falou, uma qualidade uma devolução da qualidade de vida para pessoas que por algum motivo tiveram o seu movimento interrompido, ou que já tiveram esse problema talvez de nascença, enfim. E aí realmente eu até pensei em dizer que era um emprego errado da palavra, mas eu acho que não foi o caso. O problema realmente é de conceito mesmo do que é relevância para o que é exposição midiática. Está muito distante disso, né? Porque realmente falar que uma youtuber é uma pessoa extremamente relevante, né? Sendo que ela só propõe, no caso, entretenimento e comercialização dos seus produtos, né? Em relação a tantas outras pessoas que além dessa médica, tantas outras pessoas que proporcionam um bem muito maior para a vida da sociedade, por assim dizer, né? Tem mais alguma coisa a dizer, Jefinho? Algo para complementar? Nas minhas pesquisas, né, eu vim fazer algumas pesquisas, fui ver, e eu até vi também um programa do Peter Jordan, do INED, onde ele fez um programa falando também sobre isso, né? A doutora Coelho de Sampaio criou uma vacina que está simplesmente fazendo tetraplégicos andarem. Até um ano atrás, uma lesão na medula espinhal era irreversível. A ruptura dos neurônios impedia que o cérebro enviasse comandos para os membros da pessoa. A pessoa não andava mais, acabou, ponto final. Dependendo da posição da lesão, a pessoa perdia todos os movimentos do pescoço para baixo. Essas pessoas teriam que conviver com as consequências dessa lesão pro resto da vida delas. Cara, eu fico emocionado, cara, de verdade, ficou. Eu tenho que até parar um pouquinho, cara, pra respirar. Sabe por quê? Porque eu tenho glaucoma, né? Eu sou paralítico dos olhos. Pra quem não sabe, eu tenho glaucoma, eu sou cego de um olho, sou quase cego do outro olho. Acho que muitos sabem já. E o que é isso? Meu olho não envia mais, não passa mais informação pelos nervos ópticos, entende? Não consigo mais enviar informação da minha visão pro meu cérebro. Meu olho tá perfeito, meus olhos estão perfeitos, mas os nervos ópticos não enviam mais informação, né? Porque eles foram esmagados lá atrás. Então, é uma esperança pra mim, sabe? Mas pra mídia, essa pesquisa não é relevante, não dá clique. Pra escola de samba, isso não atrai público. Pro YouTube, isso talvez não dê visualização nenhuma. Pra mim, Tatiana Coelho de Sampaio é a verdadeira mulher mais importante do Brasil. Pode ser até uma situação para cura para ele, entendeu? Não só na questão de paraplégico, mas de repente pode ser utilizado em outras situações. Então, para você ver quanto isso pode ser realmente importante, não só para o Rio de Janeiro ou para o Brasil, mas sim para o mundo, né, cara? Então, isso aí é muito, muito, muito importante. Aí eu queria trazer esse destaque aqui para vocês, né? E dizendo, ó, e a Virgínia, cara, o pessoal não gostou muito dela no sambódromo, não, cara. Como aí de bateria, não. Eu acho que ela não sambou legal, não. Mas isso aí fica pro Rodrigão. Quando o Rodrigão voltar, o Rodrigão vai falar mais sobre carnaval aí. Vamos ver se ele vai falar sobre carnaval. Provavelmente ele deve comentar sobre a Janja, né, e tal, mas enfim, esse é outro detalhe. Mas já que você trouxe um belíssimo destaque, meu camarada, eu vou trazer o meu, que é uma notícia aí fresquinha, né, acho que a camisa já faz a referência, inclusive você tá com uma camisa bonita aí da seleção japonesa lá, né, se eu não me engano é a seleção japonesa, não é isso? A seleção brasileira fazendo uma homenagem a um dos maiores animes lá do Japão, né? Que é Dragon Ball, né? Então ele é uma coisa cheia de quadrinhos de Dragon Ball, né? Do Goku, assim, né? Ficou legal. Aqui, ó. Tá, entendi.
É Adidas. Pô, eu falei que era japonesa por causa da Adidas, né? Que a Adidas ela patrocina aí a seleção nipônica, né? E falando de camisas, eu com a camisa do Vasco venho trazer a notícia da saída do Felipe Coutinho, que pegou muita gente de surpresa aí. O Coutinho que anunciou aí o seu fim de ciclo aí com o Vasco, né? Ele que já vinha, de alguma forma, sendo criticado, principalmente por conta da atuação, né? Contra o Bahia, e que no último jogo contra o Volta Redonda foi substituído e não voltou para o segundo tempo, né? Então, esse já foi um sintoma de que alguma coisa não estava legal ali, e muito se especulou se havia algum problema com o Diniz e tal, se ele tinha ido acompanhar a esposa no desfile das escolas, enfim, várias cogitações aí. E nesta quarta-feira de cinzas saiu a notícia de que ele realmente pediu o desligamento do Vasco após uma reunião na qual o clube chamou ele para falar sobre o posicionamento dele no último jogo e tudo mais. E aí ele depois pegou a diretoria de surpresa, informando que estava saindo, ligou para o Diniz, disse, segundo, né, consta, né, os informativos dizem que ele ligou para o Diniz dizendo que não tinha nada a ver com a comissão técnica. E ele fez um post falando, entre outras coisas, que estava muito desgastado mentalmente e que encerraria o seu ciclo com o Vasco, que causou aí uma divisão de opiniões, muitos chamando ele de covarde, dizendo que ele foi desrespeitoso com o clube, outros já tendo uma posição um pouco mais conservadora no sentido de que, realmente ele já não estava rendendo, então ele viu que não estava rendendo, ele preferiu meter o pé, sair, já que a renovação de contrato era algo que não iria acontecer, provavelmente por conta disso. Ele que tem um dos maiores, se não me engano, o maior salário do elenco, que gira em torno de 1,5 milhão, 1.700.000 reais de salário. E aí isso termina a jornada do Felipe Coutinho aí no Vasco da Gama. Você viu esses noticiários? Ficou surpreso? O que você achou? Qual é a sua opinião? Você está do lado do pessoal que está detonando ou do lado do pessoal que está mais ali, né? Não, foi melhor assim. Cara, eu vi uma manchete rápida aqui sobre isso, não me aprofundei, não fiquei surpreso, e assim, não é que eu vou detonar, mas a gente vai, vamos falar sobre fatos, né? Aí fatos já sabe, né? O Coutinho ele já não vinha fazendo boas apresentações desde o ano passado, né, cara? Eu não me lembro qual foi o último jogo que realmente o Coutinho ele arrebentou e destruiu no jogo, entendeu? Se eu não me engano, não foi Vitória, enfim, faz muito tempo. E até o finalzinho ali da Copa do Brasil, também ele não fez umas boas apresentações. O Vasco perde a final ali do Corinthians dentro do Maracanã, dentro de uma atuação dele que não foi boa, entendeu? Não foi legal. A gente ficou muito em pé da vida. Acho que esse título seria um renascimento, assim, não só pro Vasco da Gama, mas pra torcida do Vasco da Gama, que é apaixonada por esse clube, né? E assim, ele veio com ele chegou com aquele peso de craque. O Coutinho vai arrebentar, fizeram música e deu aquela esperança toda realmente para a torcida do Vasco da Gama. Talvez isso tenha pesado para ele, então de repente ele não suportou muito bem, de repente ele vinha fazendo péssimas atuações e ficava chateado, de repente ficava muito chateado por não estar conseguindo demonstrar isso em campo, né? Então, assim, eu acho que ele foi levando uma coisa a outra. Pode ter coisas ali dentro do clube, em particular, claro, com certeza, tem piadinha, conversa, né? Aquela coisa sempre tem, não adianta. Aquele olhar, mas, na minha visão, assim, para mim, realmente, isso aí não foi nenhuma surpresa e, realmente, eu acho que pesou bastante
Acho que essa coisa de craque para ele, chegar no Vasco, aquela coisa de esperança, acho que pesou bastante. Chegou ao ponto de ele sair mesmo. Eu acho que demorou um pouco. Depois do jogo contra o Corinthians, que o Vasco perde, eu já pensei que ele já fosse sair direto. Entendeu? Eu pensei que ele já fosse dali ser desligado. Então, para mim, não foi uma surpresa, não. Ah, tá. Eu achei que... Pô, se você já estava esperando isso já desde o ano passado, então realmente era algo que não te pegou de surpresa. Não pegou, cara. Porque assim, se você reparar, ver bem, o GG, o esquema tático que o Diniz começou a fazer com o Vasco da Gama, né? E até agora tem algumas reposições, quem saiu, como é que foi? Realmente, cara, o Coutinho não dando essa resposta aí dentro de campo, cara, você botar um jogador de 1.700.000 no banco para você colocar um outro cara como titular, entendeu? Também acho que ficaria inviável até pela questão financeira que o Vasco hoje em dia se encontra, né? Se é um clube com mais dinheiro, tudo bem, deixa lá, vai pagando lá 1.500, 1 milhão e meio e tal, mas no caso do Vasco da Gama, que não tem esse dinheiro todo, vai ficar todo mês pagando 1.700, ficaria inviável. Ou o cara é titular, ou o cara dá adeus, entendeu? Não teria como ele ficar em banco. Então, eu acredito que foi meio por aí também. Realmente tem essa situação aí, realmente seria muito complicado, né? Porque realmente economicamente o Vasco não está no nível de outros clubes europeus, por exemplo, né? Que se dão ao luxo de deixar jogadores, entre aspas, caros no banco de reservas. Mas eu acho que até eu comentei isso lá no Camisas Negras, nosso grupo lá, que, cara, assim, um cara como o Coutinho, eu acho que poderia ter tido uma oportunidade em relação a posicionamento em campo diferentes em alguns jogos, né? Até com a chegada do Rojas agora, que é um outro meia, eles poderiam jogar juntos, até para essa responsabilidade de criação poder ficar dividida e até mesmo confundir os adversários. Eu acho que poderia ter tido algumas outras alternativas. De repente, uma outra alternativa também seria uma redução salarial, até que ele poderia propor, já que ele não estava rendendo tudo isso, coisa que que do ponto de vista de grana, e até por ele ser um jogador ainda que tem pelo menos uns 3, 4 anos aí para jogar, né, num bom nível, acho que ele não aceitaria, né? Então, assim, o ponto é que não sei realmente, né? Eu custo acreditar que tenha sido motivado por conta de críticas e tudo mais, já que ele sabe o que é o Vasco da Gama. Ele não está numa carreira, não é um jogador novo, não é um jogador de 22, 23 anos, ele já tem 33 para 34, já está há 17 anos quase como profissional. Ele nasceu no Vasco, então não sei, eu creio que não é por uma vaia, por uma crítica de um jornalista ou outro que ele simplesmente resolveu meter o pé. Eu acredito que não seja isso. Tem muita gente que está comprando essa ideia de que ele é mimizento, de que ele é covarde, que ele não aguenta. Claro, é o que todos os noticiários trazem para a gente, né? Mas, cara, na minha humilde opinião, é complicado um jogador profissional de 33 anos, né, chegar e dizer que não aguenta a pressão de um clube grande como o Vasco, né? Enfim, mas é isso que saiu aí. Então aí, porque até para finalizar, olha qual a forma que ele sai do Vasco, né? Então, assim, acaba querendo ou não arranhando até um pouco dessa admiração que a torcida tem, né, e tal, que a mídia fala de idolatria, mas não tem nada de ídolo, ele é cria do Vasco e tudo mais, que a torcida abraçou na sua chegada e teve muita esperança de não viver aquele Coutinho do Liverpool, obviamente, que senão ele não estaria vindo para o Vasco, mas de pelo menos ser um cara decisivo, como você muito bem disse, na final da Copa do Brasil, que a gente sentiu muito a falta do diferencial do Coutinho, que a gente sabe que ele é um cara diferenciado, mas que infelizmente não mostrou toda essa diferenciação, pelo menos no nível que a gente gostaria. E eu creio que
Agora parece que a tarefa do Diniz, se por um lado fica um pouco mais difícil, porque não tem um jogador da qualidade do Coutinho, por outro lado, né, pelo fato dele não estar rendendo o que esperava, então ele não vai precisar ali ser obrigado a colocar um jogador caro no banco e, enfim, vai seguir. Agora, o ponto é só o seguinte, né, precisa trazer uma peça de reposição, já que o Coutinho é um meio campo de qualidade, precisa trazer ou alguém para ser esse substituto do Coutinho, ou alguém para ser o reserva do Rojas, que foi trazido aí para ser a sombra do Coutinho, que até, de certa forma, estava na impressão de muitos jogando até melhor. E tomara que o Vasco melhore e reencontre o caminho das boas vitórias. E é isso. Mais alguma coisa, Jefinho? Podemos ir? Vou cantar uma musiquinha pra você agora. E o Coutinho voltou querendo demais. Anota 3 pontinhos na conta do pai. A barreira vai virar baile. Cara, deu ruim. O negócio é que vão ter que refazer essa música aí, né? E com essa cantoria do Jefinho, vamos encerrando mais um vídeo de destaque. Vambora. Saudação final, Jefinho. Beijo, abraço para todo mundo que nos assistiu até o final. Tá? Quero mandar um beijo para minha irmã Tatiana, Monique. Quero mandar um beijo especial para Michelle MM. Beijo, Rodrigão. Cadê você, meu filho? Sai dos blocos, caramba. Vamos gravar, cara. Fique com Deus, até a próxima. Já falei, o Rodrigão tá chorando ainda pela derrota da Acadêmicos de Niterói, né? Pelo rebaixamento, na verdade. Ele vai chegar lá e ele trabalha lá em Niterói, né? Então ele vai ter que explicar por que a Acadêmicos de Niterói foi rebaixada. Abraço aí a todos que o Jefinho citou. Abraço ao pessoal também aqui de casa. E beijos e abraços. Vem com a gente como sempre. Tamo junto.